E Musamar finalmente chegou em Elbaf. Enquanto a gloriosa Terra dos Gigantes começa a queimar, percebemos que a última esperança é que alguém apareça para libertá-la. Enquanto isso, Gaban, por mais que esteja velho, demonstra que seu poder excede quaisquer suposições, provando ser um mestre em todos os tipos de Haki. A situação é caótica e mesmo quando imaginávamos que o Oda jamais introduziria outro plot twist no meio disso tudo, algo inimaginável acontece e se conecta com o passado do Brook. Finalmente está chegando o momento do clímax do arco e aparentemente o vilão final é alguém muito mais poderoso do que todos previam. A soberania de um deus será revelada e apenas outra entidade pode pará-la. Bom, se você ficou curioso e quer saber tudo o que aconteceu, fica comigo até o final, se inscreve e deixa o like, porque agora com vocês o capítulo 1149 de One Piece. Inclusive, se você quiser ficar por dentro sempre quando sair os capítulos, episódios, ter acesso a conteúdos exclusivos e ainda por cima fazer parte de uma comunidade maravilhosa, eu te convido a fazer parte do Hashira Premium. É um grupo no WhatsApp onde eu mesmo tô lá sempre interagindo e dando dicas sobre os melhores animes e mangás. Se quiser, é só clicar no link do comentário fixado ou na descrição do vídeo. Bom, voltando, já vamos começar comentando sobre essa capa colorida que o Oda fez e que se tornou polêmica por um único motivo. Reparem bem na Bonnie sorrindo e se divertindo. Ela está segurando uma bandeja que está escrito RIP alguma coisa. Nesse momento a comunidade foi à loucura dizendo que além de ter perdido seu pai e sua mãe, a pequena criança herdeira da vontade de Nika iria morrer, uma vez que o RIP significa Rest in Peace e normalmente é colocado na lápide daqueles que já se foram. Outra da parcela do fandom, não tão pessimista, falou que na verdade é uma homenagem ao Kuma, que na teoria foi de F. Porém, o que muitas pessoas não sabem é que o nome dos bares em One Piece vem com Rip Off no nome. Por exemplo, lá em Chabold, o nome do bar da esposa do Rayleigh é Shaxx Rip Off Bar. O mais legal é que Rip Off significa roubar ou tirar vantagem financeiramente. Em um mundo onde a pirataria rola solta, bem, faz total sentido, não é mesmo? De qualquer forma, adorei como o Oda enriqueceu os detalhes nessa arte, dando ar de aconchego onde nosso querido Chapéu de Palha pode comer tudo o que vê pela frente. O problema é que o Usopp não parece ter ficado feliz pelo preço das coisas, diferente da Luffy, que claramente está se aproveitando da situação. Bom, de qualquer forma, agora indo diretamente para o capítulo, voltamos para aquele momento épico de onde paramos. Gaban chegou com uma velocidade surpreendente, utilizando algum tipo de habilidade desconhecida que foi capaz de ferir o Sommers. Como podemos ver pelos raios negros que estão saindo do seu machado, é claramente algum tipo de utilização envolvendo Haoshoku. Sommers está gritando no chão, sangrando, mas aparentemente Gaban não está satisfeito, pois ele diz que seus machados ficaram cegos. Cara, real é que não sei se vocês já perceberam que todo velho que tenta usar seu poder hoje em dia diz que ficou fraco. Pois é, independente do quão forte eles aparentam ser, não é o auge deles, o que claramente causa esse tipo de desconforto. De qualquer forma, ignorando sua terceira idade, o braço esquerdo do Rei dos Piratas não perde tempo e já lança mais um ataque, só que dessa vez o cavaleiro começa a se defender utilizando os poderes da sua fruta do espinho. Cansado e ofegante, Sommers pergunta o que o Devorador de Montanhas está fazendo em Elbaf. Diante disso, Gaban põe um sorriso no rosto e fala algo que mais uma vez deixa claro que eles se conhecem há algum tempo. Mais uma vez, igual eu disse na análise do capítulo passado, possivelmente foi lá em God Valley. Por mais que o bando do Roger tenha navegado literalmente para todos os lugares e dado a volta ao mundo, apenas em um incidente daquela magnitude poderia ter dado palco para um confronto desse nível. Ah, não podemos esquecer que ali do lado, amarrados, impotentes, os chapéus de palha apenas observam e ficam surpresos. Ninguém ali, nem mesmo Jinbe, consegue entender como o velhote consegue causar dano no cavaleiro. Porém, pelo menos o Tritão o reconhece como sendo o homem que rivalizava com Rayleigh, ou seja, era o braço esquerdo do rei. Chopper, por sua vez, continua escondido tentando entender como os ataques do Gaban funcionam, o que sinceramente acho uma perda de tempo. A menos que tenha qualquer outra coisa envolvida sem ser aqui, é inútil no final. Por exemplo, é literalmente igual você pedir para alguém que não conhece nada de programação para tentar entender o que um código faz. Nossa reina adoradora de algodão doce é um ótimo médico, mas em termos de haki, nem mesmo o básico ele é capaz de utilizar. Se a solução partir dele, vai ser muita forçação de barra. No fim, o grupo continua preso e sem poder fazer nada enquanto assistem a luta que se encaminha para seu desfecho. Sommers continua dando tudo de si e tenta pegar Gaban desprevenido. Infelizmente pro nobre, o antigo pirata está com pressa, o que o faz partir para cima se esquivando de tudo, e no momento que ele chega perto, só vemos Futenraku. Vários raios de haki do rei se espalham do machado que, ao acertar o cavaleiro, o parte em dois com um único corte. Sem nem olhar para trás, Gaban continua correndo em rumo ao seu filho.
Porém, os Chapéus de Palha ficam completamente surpresos e fora de si. O hype era real, pessoal. Esse cara mostrou tudo o que podia fazer e mais alguma coisa. Só que ele tinha mais uma habilidade avançada, o que prova que no bando do Rogers só tinha monstro. Entretanto, antes disso, nós somos levados até a cena na biblioteca. Afinal, a última ordem dada durante o capítulo passado pelo Ancião Jaru foi para que Andy colocasse fogo em tudo. Kirihan está por lá usando seus poderes para manter as crianças dormindo, enquanto ele atira flechas flamejantes na biblioteca, que rapidamente começa a pegar fogo. O nobre se diverte enquanto vê aquela cena. Em contrapartida, Robin se desespera. Lágrimas começam a cair do seu rosto. Toda a história milenar de um povo rico estava prestes a desaparecer, junto com todo o esforço do povo de Ohara. O Ancião Jaru cai no chão chorando enquanto os outros gigantes o consolam, dizendo que não foi culpa dele. Tá, uma pausa aqui, porque depois de alguns capítulos reclamando e batendo na mesma tecla, eu vou dar o meu braço a torcer. Talvez o Jaru não seja culpado pelo aprisionamento do Loki e o rumo que tudo isso acabou sendo levado. Talvez, na verdade, ele saiba da verdade e, a pedido do próprio príncipe, tenha mantido o segredo todo esse tempo. Provavelmente Loki e Jaru juntos descobriram a traição do rei e uniram forças para derrotá-lo. Jaru acabou sendo ferido e Loki deu o golpe final no pai. No fim, foi acertado que o príncipe ficaria com a culpa para não causar uma comoção em larga escala em Elbaf. Porém, obviamente tem muito mais coisa nisso aí, só que não é o momento de descobrirmos. Porque depois de iniciar o incêndio, Kirihan liga para Gonko e diz que a ignição foi concluída. Já que os gigantes obedeceram à demanda deles, a cavaleira tira Ronya da ponte. A lógica seria que ela ficaria feliz por estar fora do perigo, mas essa criança é diferente. Ela começa a chorar e a gritar, pedindo desculpas por estar viva. Ela associou sua vida ao fato das coisas estarem queimando, um peso que ninguém na idade dela deveria carregar. Essa cena me machucou, porque pode passar despercebida para muitos que estão lendo, empolgados com toda a ação que tivemos até aqui, ou pelo que vai acontecer na sequência. Porém, eu preciso pontuar isso de verdade. Afinal, Oda sempre tenta trazer o peso da narrativa para situações que causam reflexão. A mesma coisa aconteceu lá em Wano com a questão da fome e da Otama. Cara, nesse momento a sociedade dos gigantes estava quase ruindo. Afinal, eles literalmente estavam prestes a acabar com a cultura e a esperança dos mais jovens, fazendo-os até mesmo se sentirem culpados. No meio desse descontrole, Gaban finalmente chega até o local com a intenção de iniciar um novo combate. Mesmo que os reféns estivessem sob risco de morte, o velho sabia que chegaria a tempo a menos que algo acontecesse. Ele tinha a vantagem, até que, de maneira inocente, Colin começa a gritar chamando seu pai, dizendo que ele era o mais forte e que estava ali para salvá-lo. Coitado, era impossível imaginar que essa emoção o levaria ao fracasso. Imediatamente sabendo o que precisava ser feito, Gonko voa até o colo e coloca sua arma no pescoço da criança sem hesitar. Gaban para. Ele começa a ponderar nas opções que tem. O fogo da biblioteca ainda poderia ser apagado e as crianças poderiam ser salvas. Só que, para isso, a vida do seu filho estaria em risco. Gaban até tenta encontrar uma brecha, mesmo que machucasse o Colin, contanto que não fosse fatal, ainda valeria a pena. Só que, para nossa surpresa, essa não é uma aposta que ele precise fazer baseado no acaso, porque ele tem uma habilidade. Naquele momento, Gaban se lembra do momento do nascimento do seu filho. Ele e Ripley estavam felizes da vida por terem o maior tesouro de suas vidas. Bom, vamos ignorar mais uma vez como é que foi possível essa relação entre os dois. Nós vemos que Gaban parte para cima determinada por um fim nisso tudo, contudo, seu haki da observação avançado dispara, mostrando para ele um futuro no qual seu filho é morto. Com isso, sem poder continuar, o braço esquerdo do rei para e se rende, largando suas armas. Gonko, por sua vez, não perde tempo e dispara 3 flechas perfurando instantaneamente um dos homens que em seu auge foi consagrado como sendo um dos mais poderosos. Pedindo desculpas para todos internamente, Gaban cai derrotado direto no submundo. Colin se desespera e chama por ele. Só que algo curioso acontece com a Gonko. Ao ouvir a criança gigante chamando pelo seu pai, algo engatilha dentro da cavaleira e com isso ela começa a se lembrar de alguma coisa do seu passado. Por incrível que pareça, que está ligado a ninguém menos do que o Brook. Na primeira imagem nós vimos ela chamando por seu pai, o que claramente deixou todos nós confusos. Isso significaria que na verdade ela é filha do nosso ossudo adorador de calcinhas, porque também temos um outro ponto de vista. Logo na sequência também vemos os dois cantando juntos, enquanto ela diz que seu sonho era ser uma pirata. Então, de duas, uma. Ou de fato ela é filha biológica do Brook e isso faria com que tudo isso virasse de ponta cabeça, ou o pai dela foi morta pelos nobres e o Brook a adotou como
normalmente acontece dentro do universo de One Piece. De qualquer forma, nesse momento Gunko sai correndo até o Brook perguntando se era realmente ele. Mas antes que pudesse chegar mais perto, isso acontece. Raios negros começam a emanar do seu corpo e uma voz etérea de entidade se faz ouvir. A que se deve tamanha demora? Nesse exato momento, a terra sagrada está sendo consumida pelo fogo. Precisamos de poder militar. E Musamá toma controle do corpo da Gunko, o que faz instantaneamente seu cabelo crescer e sua expressão fica sombria. Os cavaleiros sagrados se assustam, mas antes que qualquer um pudesse fazer algo, Imu diz que irá mostrar o que é a soberania de um deus. A presença divina se manifestou e só uma outra entidade pode pará-la. Finalmente, na minha concepção, está chegando o momento do clímax do arco, onde veremos Nika, o deus da libertação, contra Imu, o deus da destruição. Talvez o vilão do arco seja esse satélite de Imu diretamente do corpo da Gunko. Legal, épico, me emocionei, mas eu preciso levantar 3 pontos importantes. Primeiro, sobre a derrota do Gaban. Ele caiu diretamente no submundo, onde coincidentemente é onde o trio monstro e o Loki estão. Vendo o Gaban cair, Luffy e os outros podem ser alertados que algo está errado e rapidamente voltarem para a superfície. Com isso, teríamos o confronto que eu acabei de mencionar contra o Imu. De qualquer forma, eu tô muito ansioso para ver o Loki lutando ao lado do Chapéu de Palha. Continuando, temos a segunda coisa, que é sobre Gunko virar a casaca. Eu mencionei em algum outro vídeo, sei lá quanto tempo atrás, aqui no canal, que isso era possível uma vez que quase todo arco com uma mulher bonita tem a sua redenção. Clássico Oda de se fazer. Porém, ninguém aqui estava imaginando que o escritor literalmente desviaria o foco do famoso arco do Usopp. Porque pelo andar da carruagem, o Usopp ainda não fez nada e não teve nada explorado a não ser sua felicidade por finalmente ter chegado ao Elbaf. Em contrapartida, o Brook, por sua vez, que ninguém nem imaginava ou sequer lembrava que teve uma vida antes de morrer, está em alta, podendo até mesmo ter uma filha no meio dos Cavaleiros Sagrados. Não é à toa que naquele quadro, na última página, o vemos pedindo perdão para ela. Não sei vocês, mas Elbaf teve tanta reviravolta que minha cabeça está prestes a explodir. Continuando, o terceiro e último ponto vem direto da fala de Imu, onde ele diz que a Terra Sagrada está queimando, por isso eles precisam de poder militar, e isso indica apenas uma coisa. Aparentemente, Dragon e o exército revolucionário começaram a agir. Da última vez que nós vimos Mary Joyce foi quando a Kainu lutou contra o Kuma no arco de Egghead. Depois daquilo, mesmo que o bucaneiro tenha causado um pouco de estrago usando seu urso choque, não tinha nada sério rolando a esse ponto. Portanto, possivelmente depois daquilo, outra coisa aconteceu. Dito isso, eu apostaria em minhas fichas que teremos vários campos de batalha simultaneamente acontecendo. Também não podemos esquecer do Barba Negra, que deixou Lafitte lá no Porto Vermelho de olho. Conhecendo a personalidade do Teach, possivelmente ele fará algo quando ninguém estiver prestando atenção e possivelmente vai tirar proveito disso. Bom, de qualquer forma, só sei de uma coisa no fim. Todos os mais poderosos estão começando a fazer algo e em Elbaf alguém terá de parar Imu. Pensando nisso, deixa aqui nos comentários quem que vocês acham que fará isso e qual parte desse capítulo você mais gostou ou teve dúvidas, porque na semana que vem não temos pausa e com isso poderemos ver o verdadeiro poder daquele demônio que se intitula Deus.